Eu ia colocar para gravar. Deixa eu ver se começou. Aí, Sim. começou a gravar. Legal. Então tá. Muitíssimo boa noite, todo mundo. Prazer. Meu nome é Carlos Pelizari, ou Carlos Mendonça, por praticidade Carlinhos, né? E eu vou falar brevemente aqui de mim antes da gente começar, né? Então, quem sou eu? Né? Sou Carlos Mendonça, eu tenho aproximadamente 23 anos, segundo a minha calculadora que eu fiz em JavaScript. Eu sou formado em Ciências da Computação pela Universidade em Morumbi, me formei em dezembro de 2020. Eu tenho 8 anos de experiência com programação e de mercado eu tenho 5 só com programação também, mais ou menos. Eu sou profundamente apaixonado por matemática teórica, computação teórica e música em particular também. E eu sou talvez um pouquinho só obcecado por linguagem de programação e compiladores. Eu acredito que sejam programas fantásticos. Então, vamos lá. A gente vai ter um cronograma bem rapidinho, assim. Da última vez que eu cronometrei quanto tempo deu a apresentação, eu fiquei falando sem parar durante 1 hora. Sim, eu sei, existem torturas no mundo real. A gente vai falar brevemente, uns 10 minutinhos aí, sobre como o JavaScript surgiu e como que ele evoluiu até chegar no estado que ele está hoje. A gente vai falar durante meia horinha como que é o ecossistema atual do JavaScript e o que aguarda, né, no futuro, o que a gente vai ver aí pelos próximos anos que estão por vir. E aí a gente vai ter 1 hora inteira só de pergunta aí, vocês podem acabar comigo. Então vamos lá. Sem mais delongas. O que é o JavaScript e como que ele apareceu? Né? Como que a gente chegou aqui? Bom, pelo seguinte, é 1995 e a internet ainda estava num período de adoção pelo público geral, né? O primeiro navegador com interface gráfica amplamente utilizado se chamava Mosaic, é esse cara que está aqui na tela. E os principais desenvolvedores do Mosaic decidiram sair da onde eles estavam desenvolvendo ele e fundaram uma empresa na época chamada Netscape. Decidiram criar uma evolução do Mosaic, que foi o Netscape Navigator. O Navigator, ele era melhor que o Mosaic, só que a internet naquela época ainda não tinha mudado, lembra? Ele foi lançado só 2 anos atrás, né? Então, 93, 95, a gente só tinha conteúdo estático, né? Então, a gente tinha texto, imagens paradas, só que desde sempre existiu muito interesse público, assim, né, por criar botões que dão pirueta na tela. Então, existia essa necessidade pública de existir conteúdo dinâmico na internet. A Netscape, na época, escutou esse clamor popular e abriu 2 frentes dentro da empresa para poder desenvolver uma linguagem de scripting que fosse embedada dentro do navegador para poder providenciar conteúdo dinâmico. Né? Em uma das frentes, eles entraram em contato com a afinada Sun Microsystems, que na época era uma grande empresa de software e hardware que eles tinham, que na época estava desenvolvendo uma linguagem que era a maior novidade, e tudo mais, vocês já devem ter ouvido falar. Eles estavam desenvolvendo o Java. Né? Então, eles entraram em contato com a Sun, que na época eu estava criando o Java. Não tenho certeza se ainda se chamava Java na época. Podia muito que bem se chamar Oak ainda, que era o antigo nome do Java. Né? E numa outra frente, eles contrataram um mago chamado Brendan Eich. Né? O Brendan Eich, ele pretendia aportar uma outra linguagem para dentro do navegador, que era o Scheme, que era conhecida na época, tá? Era uma linguagem dinâmica, de script, era um dialeto de Lisp, para quem for um pouco mais aficionado aí pelas linguagens. Então, a gente tem até agora 2 nomes chaves, por assim dizer, nessa história. A gente tem o Brendan Eich, que é o da esquerda, e o James Gosling, da direita, que é o criador do Java. Então, legal. A gerência da Netscape acabou se perguntando na época assim, bom, tá, a internet ela realmente precisa de 2 linguagens, né? Tá bom, a gente está abrindo 2 frentes. Ou a gente vai colocar Java, ou a gente vai colocar Scheme dentro do navegador. Acabaram pensando que, devido ao estado do mercado de trabalho na época, só uma linguagem nova conseguiria atender a necessidade da Netscape. Por quê? O Java, na época, era a linguagem que pagava muito bem. Então, quem codava em Java era a galera que, nossa, pai, estourava a banca de grana. E o Scheme era uma linguagem mais de cola, né? Era a linguagem que pessoas que faziam web design na época precisavam para fazer
as coisas funcionar, assim, sabe? Tipo, de uma maneira corriqueira, sem muito respeito, por assim dizer, por melhores práticas de desenvolvimento de software, por aí vai. Então, eles queriam uma linguagem que tivesse o dinamismo de Scheme, que veio do Lisp, e uma sintaxe parecida com Java. Então, dessa forma, você consegue prototipar rápido por conta do dinamismo e você consegue importar mão de obra do mercado que já existe, porque as pessoas são familiares com Java. E assim, na época, surgiu a ideia de criar essa nova linguagem, que ainda não tinha um nome. Então, legal. Tudo bem, né? A gente precisa de uma linguagem nova. Para poder defender essa iniciativa, a Netscape precisava que surgisse um protótipo dessa linguagem. Então, eles pegaram o Brandon Ike, que na época estava escrevendo o seu porte de Scheme para dentro do navegador, e atarefaram ele com a tarefa de criar esse protótipo dessa linguagem nova. E em conteus 10 dias, Brandon Ike projetou a linguagem Mocha, em maio de 95, mais ou menos. Foi renomeada para LiveScript, depois de um tempo, por alguns motivos legais, né? E foi parar no beta do Netscape Navigator 2 com quase nada de mudança. Então, até agora, a gente já tem o beta de um navegador com uma linguagem que foi projetada em 10 dias. Então, estamos começando muito bem. Passou um pouquinho de tempo, chegamos agora em novembro, está lançado o beta, chegamos agora em dezembro, maravilha! Lançamento Netscape 2, festa dentro da Netscape, legal. Teve mais mudança na linguagem? Não. Então a gente ainda tem, dentro do lançamento oficial do navegador, uma linguagem que foi projetada em 10 dias. Só que, para dar uma surfada na onda do Java, que estava aparecendo na época, eles decidiram trocar o nome da linguagem que foi de Mocha para LiveScript para JavaScript, para poder surfar na onda. Então, maravilha, agora foi a maior jogada de mestre da época, né? Os caras querem fazer uma jogada de marketing sensacional. Então, legal, tá? Teve o lançamento do JavaScript em 1995 com o Netscape Navigator 2. Então tá. Isso aconteceu, e aconteceram algumas coisas nos anos seguintes. Em 95, a Microsoft lançou o famigerado Internet Explorer, né? O melhor navegador de todos os tempos, e meio que deu início a uma corrida espacial entre a Netscape e a Microsoft, para ver quem que tinha o melhor navegador. A Microsoft, logo no ano seguinte, em 96, apresentou uma nova linguagem de scripting no navegador chamada JScript, que foi o resultado de engenharia reversa do JavaScript que eles fizeram no motor do Netscape. Então, que beleza, estamos começando a avançar aí. Além de um suporte inicial para CSS, HTML. Né? Então, legal. Só que isso, por si só, já veio com um problema. Quem aí usou a internet mais ou menos no começo dos anos 2000, por aí? Um pouquinho só. Então, vocês devem se lembrar de que nessa época existiam alguns selinhos de melhor apresentado no Netscape ou melhor apresentado no Internet Explorer. Por quê? Porque o JScript e o JavaScript eram bem diferentes, na verdade, na forma como eles funcionavam. Então, como o programador nunca sabia em qual navegador que o cara ia acessar, o máximo que ele podia te falar é, bom, ó, eu escrevi isso aqui pensando no Internet Explorer. Ou então, eu escrevi isso aqui pensando no Netscape Navigator, sabe? E a pessoa decide se ela quer trocar de navegador para ter um site funcional ou não. Então, ok, né, isso aconteceu. Em 97, a Netscape fez uma coisa muito interessante. A Netscape colocou o JavaScript para dentro do Fast Track de aprovação para ser padronizado pela ECMA International. A ECMA International é a Associação Europeia de Padrões de Computador, se não me engano, alguma coisa assim. É uma entidade internacional que trabalha para padronizar linguagens, né? Então, ao invés de você simplesmente falar, tipo, ok, o JavaScript é essa linguagem que a Netscape criou e funciona dentro do Netscape, não. Você tem uma definição formal, gramatical, de como que a linguagem funciona e o que ela oferece, e aí qualquer fabricante consegue pegar essa especificação e implementar a mesma linguagem dentro do seu próprio navegador. Parece justo. Netscape jogou essa proposta para dentro da ECMA International, a ECMA International aprovou, em 1997 surgiu o ECMAScript. Então, se vocês já ouviram falar desse termo, é daí que surgiu. É o padrão do JavaScript.
Então, legal, isso aconteceu. Em 98, a gente teve o lançamento da segunda versão do padrão, a segunda revisão, ECMAScript 2. Em 99, a gente tem o ECMAScript 3. E nesse meio tempo, aconteceu uma coisinha por trás das cenas. A Netscape foi comprada em 99 pela AOL. Só que ela deixou um presentinho para o mundo. A organização Mozilla, que ia acabar criando a fundação Mozilla em 2003 como uma forma de poder se sustentar com o apoio da AOL, depois que a AOL meio que cortou umas verbas para o projeto Mozilla deles. Então, isso aconteceu. E em 2000, finalmente, aconteceu o começo dos trabalhos para o ECMAScript 4. Né? Então, legal. Toda essa barrinha amarela que eu estou mostrando aqui para vocês, por acaso, todo o amarelo que vocês virem nessa apresentação é o amarelo do logo do JavaScript. Essa barrinha amarela aqui é a linha do tempo da Netscape com a ECMA International. Então, meio que do JavaScript oficial. Só que também tem uma outra linha do tempo alternativa, que é a linha do tempo da Microsoft. Lembra? Eles criaram o JScript e tudo mais. E a Microsoft meio que pouco se danou para isso tudo. Eles continuaram fazendo a coisa deles com o JScript. E no começo dos anos 2000, eles tinham 95% de controle do mercado de navegadores. Então, pô, legal, Netscape padronizou a linguagem, todo mundo tem acesso à mesma linguagem, mas a Microsoft não quis brincar com a Netscape e até que contribuiu para o começo do padrão, mas abandonou o projeto um tempo depois e deixou os caras para se morrer com os lobos, assim. Então, por um bom tempo, o JScript foi, de fato, o padrão de programação para web, não JavaScript, né? Isso acabou com os planos da ECMAScript, da ECMA International, de criar o ECMAScript 4. Então, ok. A gente tem um padrão que não aconteceu, que é o ECMAScript 4, e agora nós estamos em 2005. Né? Ele nunca aconteceu, mas também não foi por falta de tentativa. Aconteceram algumas tentativas, em particular de uma pequena empresa chamada Macromedia, da época, depois foi comprada pela Adobe. Vocês devem conhecer a Macromedia por ela ser a fabricante original do Flash. Então, a gente está vendo um monte de nome aqui que tipo já vem dos primórdios da internet, né? Então, legal. O Flash, para quem já mexeu com Flash, não deu tempo de pegar o livro aqui, mas o meu primeiro livro de programação que eu já comprei, eu tinha acho que uns 12 anos, assim, foi um livro de ActionScript 3, que é a linguagem de programação do Flash. E o ActionScript 3 foi a tentativa conjunta da Netscape com a Macromedia de criar o ECMAScript 4. Só que não foi para frente, porque a sintaxe era difícil, as pessoas não gostaram, e enfim, não foi para frente. Mas também aconteceu a invenção de novas tecnologias. Durante esse meio tempo que o ECMAScript 4 não aconteceu, surgiu umas outras tecnologias, como, por exemplo, Ajax, Event Listeners e tudo mais, e são tecnologias muito interessantes, né? E tudo isso deu meio que início a uma era renascentista, por assim dizer, do JavaScript nessa época. Que foi mais ou menos a época quando surgiu, por exemplo, jQuery, o Prototype, Dojo Toolkit, MooTools e tipo, várias outras bibliotecas das antigas, assim, sabe? Que existem até hoje algumas, né? Então, legal, tudo isso aconteceu. E em 2008, a Google fez algo sensacional. A Google lançou o seu motor de JavaScript chamado V8, o carro forte, não sei como é que fala, a comissão de frente do seu navegador Google Chrome, que foi, assim, tipo, baita revolucionário e tudo mais, né? Então, por que a V8 foi tão revolucionária? Bom, eu tenho um descritivo aqui. A V8, o seu principal diferencial dos outros motores de JavaScript é o fato que a V8 faz compilação just in time. Então, ela não interpreta código. Ela compila código e ela... Oi, Cristina, tudo bom? Ela compila código e executa código na hora. Oi? Tá tudo certo, gente? Tá. Posso continuar aqui? Ok, eu vou continuar aqui. Se acontecer alguma coisa, depois eu paro. Então, legal. Tinha esse compilador. Só que o ponto principal desse compilador é a performance. Então, eu trouxe aqui para vocês um gráfico comparando a performance entre esses navegadores nessa época, né? Então, a gente tem aqui no começo o Internet Explorer, que todo mundo sabe que é um dos navegadores mais rápidos já criados pela humanidade.
Logo depois desse cara, a gente tem o Mozilla Firefox, que era, assim, consideravelmente melhor até na época, e a gente tem o Google Chrome. Então, o Google Chrome ele realmente foi revolucionário no sentido de performance para a gente. Mudou totalmente o jeito que a gente começava a pensar sobre, uau, JavaScript realmente tem potencial para ser uma linguagem capaz de fazer muitas coisas além de fazer um botão pular na tela. Incrível, né? Então, em julho, todas as fabricantes da época, 3, a Microsoft, a Mozilla e a Google, se reuniram em Oslo para resolver essas disparidades por nenhum motivo em particular. E eles acabaram trabalhando na criação de um novo padrão da linguagem, porque aparentemente o Google não quis mais brincar de compartilhar mercado. Então, em 2009, no início de 2009, surge o ECMAScript 5. Maravilha! Então aqui é basicamente uma foto do que estava acontecendo dentro dessa conferência em Oslo, enquanto eles estavam decidindo qual que ia ser o futuro da linguagem, até que alguém deve ter alguma ideia brilhante, deve ter falado, por que a gente não coloca 3 nus diferentes na mesma linguagem? Enfim. Então, legal. A gente agora passou, assim, desse tempo todo, tal, surgiu o JavaScript existe, tem a padronização, tá todo mundo de mãos dadas correndo pelos campos floridos, né? Então tá, a linguagem padronizou, a competição acabou, o povo está lá contente, a comunidade está produzindo. E agora, José? Bom, a linguagem ainda tinha alguns sérios problemas, e por um bom tempo, esses problemas ainda impediam que o JavaScript fosse considerado uma linguagem moderna, de fato, né? E aí, essa coisa, esse sexto padrão da linguagem, o ECMAScript 6, introduziu várias correções que estavam pendentes desde 1995. O que, de uma certa forma, explica assim, os 7 anos que a gente teve que esperar até a especificação surgir. Então, teve 7 anos de espaço entre o ECMAScript 5 e o ECMAScript 6. Né? O pessoal dentro da comissão do Comitê Técnico 39, que é o pessoal que escreve as especificações do ECMAScript, deve ter olhado para o backlog de coisa que tinha para corrigir na linguagem e falou, rapaz, eu tenho muita coisa para entregar. Então, realmente demorou uns 7 anos. Então, ok. O ECMAScript 6, ele introduziu várias coisas que a gente observa assim, no nosso dia a dia, na programação moderna. Só que, entre as várias funções que o ECMAScript introduziu, além das correções na linguagem, como, por exemplo, funções flecha, classes, variáveis de escopo de bloco, né, escopo léxico de bloco, constantes, sem precisar dar muita volta, e desestruturação, várias outras coisas legais, eu pessoalmente acredito que as duas principais funcionalidades que apareceram com o ECMAScript 6 foram os módulos e as promises, né? Porque elas fundamentalmente mudam o jeito que a gente constrói aplicações, né? Então, eu vou brevemente falar sobre por que essas duas coisas aqui, na minha opinião, são incríveis, né? Só que antes de falar dessas duas coisas, eu preciso falar de uma palavra bonita. Eu preciso falar de manutenibilidade. Repete comigo, manutenibilidade. Duvido se vocês conseguirem falar isso 3 vezes sem engasgar. Manutenibilidade é definida como uma característica inerente a um projeto de sistema ou produto e se refere à facilidade, precisão, segurança e economia na execução de ações de manutenção nesse sistema ou produto. Isso foi dito por um cara muito mais inteligente do que eu em 1992. A primeira vez que eu olhei isso aqui, eu fiquei assim. Aí depois eu olhei um pouquinho mais e fiquei assim. Aí eu fiquei pensando, tá, o que isso quer dizer em termos que uma pessoa normal consegue entender? Manutenibilidade é essencialmente a facilidade que você tem para consertar alguma coisa. Olha, que praticidade, né? Por que os caras não falam assim nos livros? Enfim. Quando você escreve uma parcela de código, eu garanto para você que você não vai estar em controle desse código durante toda a sua vida. Ou mais, durante toda a vida útil desse código. Lembrem-se, a gente tem computação há muito tempo. A gente tem algumas bases de código que tem mais de 50 anos de idade, né? Enfim. Considerando isso, é natural de se pensar que, como você não vai estar trabalhando nisso, assim, essencialmente todos os dias, você vai precisar dar uma pausa e voltar para ver esse mesmo problema 6 meses depois. Ao que você vai ler o seu código, você vai falar, o que eu estava pensando? Ou então, pior,
você contribuiu com o kernel do Linux, escreveu alguma coisa há 15 anos atrás, e aí agora alguém 15 anos depois tem que corrigir o teu código, porque toda vez que alguém boota o computador tá dando kernel panic. Então, legal, a pessoa vai ler o seu código e vai pensar, meu, o que esse louco estava pensando quando ele fez isso aqui? Manutenibilidade é uma métrica que te permite medir o quanto você diminui essa dor de entender como que alguma coisa funciona e a facilidade de você consertar ou alterar aquele código que já existe. Você melhora a manutenibilidade com código limpo, variáveis com bons nomes, funções com bons nomes, code splitting, né, divisão de código, código com princípio único, princípio solid, e várias outras coisas que vocês conhecem por Clean Code. Tem um livro inteiro que fala sobre isso. E vocês devem ouvir muito dos seus professores que vocês têm que prestar atenção nisso. Prestem atenção nisso, por favor. É para o seu próprio bem. Então, ok. Falamos de palavras bonitas. Manutenibilidade. Maravilha. Como que isso serve de alguma coisa para mim, Carlos? Ok, eu vou falar para vocês. Falando de módulos, né? Toda boa linguagem tem algum jeito de dividir grandes parcelas de códigos em parcelas menores, cada uma com um propósito específico. É o princípio SOLID, né? Antes do ES6, as aplicações elas dependiam de duas aproximações. Ou você escrevia um arquivo de 30 mega de JavaScript em um lugar só, e depois rezava para Deus que você nunca ia precisar ter que dar manutenção nisso, ou você utilizava vários arquivos que se comunicavam utilizando um protocolo próprio, sei lá, tipo AMD. E aí você usava uma ferramenta de terceiros chamada Webpack, que existe ainda até hoje, na verdade, que pegava todos esses arquivos, junta em um só, também de 30 mega, que você, só que dessa vez você não consegue ler, não que você conseguiria ler o de 30 mega também, mas enfim. Esse aqui você realmente não consegue ler, dá para o navegador para fazer o navegador fazer as coisas dele. Bom, então assim, você escolhe qual que é o veneno que você quer tomar nesse caso. Não tem mais problema com isso agora. 2015, o pessoal inventou aí, ó, módulos, coisas maravilhosas. É um jeito nativo que você tem de poder dividir códigos em suas parcelas menores e você pode exportar essas funcionalidades de um determinado código e importar essas funcionalidades em outro determinado código. Tem um exemplo aí na tela para vocês. A gente tem o arquivo brasil.js, que exporta uma constante chamada soja, com uma fórmula orgânica aí fica para quem manjar de orgânica. E você tem um outro arquivo chamado China, que importa a soja do Brasil, e depois te mostra na tela o valor dessa soja. E essa soja ela pode ser trocada por qualquer coisa. Você pode fazer uma função, você pode fazer um objeto, você pode fazer uma variável, pode fazer uma classe, pode fazer o que você quiser. Qualquer coisa que o JavaScript trata como um valor ou um objeto, dica, é muita coisa, você pode exportar, importar e passar por aí. Legal, muito interessante isso. Qual que é a próxima? Promises. Legal. Para que Promises serve? Né? Promises te ajudam com código assíncrono. O que é código assíncrono? Código assíncrono é um dos pilares de qualquer aplicação web moderna, já que as informações que você vai mostrar no navegador, tipo, raramente vão ser armazenadas dentro do navegador. E você tem que buscar elas em algum outro serviço externo usando requisições HTTP. O que são requisições HTTP? Eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou deixar o professor de redes de vocês explicarem tudo sobre protocolos TCP e IP, e aí vocês vão me xingar depois, porque essa matéria é um inferno. Vocês comunicam dessa forma. Só que essas requisições, elas têm que ser realizadas de uma forma assíncrona, para você poder garantir uma boa experiência para o usuário. Lembra que eu falei do Ajax há uns 4 slides atrás? Então, Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML, que é um jeito que o pessoal desenvolveu, uma tecnologia que permite que você peça coisas para outros lugares sem que você tenha que parar tudo que você está fazendo para esperar a resposta. Pensa o seguinte, você está rolando o teu feed lá no Face, maravilha. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não trabalhei no Facebook. Mas se o Facebook tem péssimos programadores que, eu não sei se vocês sabem, eles não têm, eles provavelmente usariam um servicinho que fica rodando lá na página e que fica perguntando para o Facebook direto se tem mensagem nova para entrar na tua inbox.
não é assim que funciona, mas por motivos ilustrativos, vamos dizer que seja. Esse serviço, conforme ele vai batendo nesse serviço de mensageria do Facebook lá atrás, não vai travar a tua rolagem do feed. Você pode continuar rolando, enquanto isso, em plano de fundo, ele fica verificando se tem nova mensagem. Esse é o conceito de uma requisição assíncrona, de forma não bloqueante. Então, maravilha. Como que você fazia isso antes de Promises, né? Já que eu achei que Promises são coisas tão bonitas assim que eu decidi colocar no slide, tá? Antes das Promises, a gente tinha um mecanismo maravilhoso chamado, que o JavaScript oferecia, que lidava com essa estrutura. Que são os callbacks, que elevam a complexidade do código e te ajudam a se dar um tiro no pé. E normalmente levam a alguma coisa chamada inferno dos callbacks. Esse é o termo técnico, callback hell. Essas pirâmides horizontais que você está vendo na imagem da esquerda é um exemplo inicial de callback hell. Você tem uma pirâmide que desce para a direita, depois você volta com a Stairway to Heaven embaixo, fechando todas essas funções aninhadas. É uma coisa maravilhosa. Como que isso funciona, né, antes de qualquer coisa, né? O que é um callback? Porque é uma coisa que existe até hoje dentro do JavaScript. Eu acho super válido comentar sobre isso. Pensa que você tem, por exemplo, essa requisição, get beef. Então, você precisa obter beef. Ok. Essa função, ela precisa fazer alguma coisa com o beef que você obtém. Como que você faz isso? Você passa uma outra função para essa primeira função que fala o que você faz com o beef. E aí, dentro dessa outra função, você agora corta o beef. Então, agora, dentro dessa função, você vai obter bife cortado. O que você faz quando você corta o bife? Alguma outra coisa. Então, você vai fazendo essas funções dentro de função, dentro de função, dentro de função, aninhando essas funções até o inferno, e depois você volta reproduzindo tudo para cima. Você imagina que isso aqui não deve ficar gostoso de mexer depois de, tipo, uns 6 anos de pessoas adicionando funções dentro de funções dentro de funções. Então, era horrível. Entram as promises. Com as promises, essas chamadas que antes eram aninhadas, elas se tornam chamadas encadeadas, uma atrás da outra, que nem é ali no exemplo da direita. E o exemplo da direita, ele ainda está usando um pouco mais de sintaxe do que precisa, e você pode escrever simplesmente assim. Aí eu pergunto para vocês, se vocês querem fazer o da esquerda, esse aqui, ou esse aqui. Eu, particularmente, prefiro esse aqui. Então, promises são muito legais. Mais para frente, depois, surgiu uma outra funcionalidade que constrói em cima de promises, que é açúcar sintático, um termo que a gente usa às vezes. Que são as palavras async e await. Você está vendo que aqui você ainda tem um nível de indentação depois desse get beef, onde você vai encadeando um monte de chamada de e então faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Quando você usa esses termos async e await, você consegue colocar tudo isso como se não fosse código assíncrono. Você pode colocar uma chamada embaixo da outra, como se você só estivesse chamando uma função como qualquer outra. O código fica bem limpinho e bem tranquilo de raciocinar sobre, o que melhora a manutenibilidade. Então, maravilha. Falamos de promises, falamos de módulos, então, ok. Presente parte 2. Espera, tem mais de um presente? Promises e módulos são legais, vai. Mas se você vai trabalhar no mercado de trabalho, assim, com JavaScript, eu posso te dizer com bastante certeza, você não vai escrever só código nativo e você raramente vai escrever tudo do zero, né? Chances são, na verdade, de que você vai utilizar bibliotecas prontas e uma framework, provavelmente, que vai te auxiliar a construir a aplicação que você precisa. Então, nessa próxima sessão, eu vou cobrir algumas coisas que falam sobre os aspectos modernos da linguagem. Perdão. A gente vai falar sobre para que frameworks e o que frameworks. A gente vai falar um pouquinho sobre bibliotecas de terceiros. A gente também vai falar de uma outra aplicação moderna muito comum do JavaScript, que é o JavaScript Server-Side, ou Node.js, como vocês devem ter ouvido em alguns lugares. A gente também vai falar de uma outra linguagem chamada TypeScript, que é uma extensão, de uma certa forma, do JavaScript, que oferece tipagem forte e estática, e é bem utilizada no mercado e na comunidade, considerado melhores práticas em muitos lugares também. Então, ok. Antes da gente começar falando sobre frameworks, o que uma framework é, eu quero definir para vocês para que uma framework serve.
E aí, então, entendendo a necessidade que a framework atende, eu, com sorte, vou conseguir explicar para vocês do que uma framework consiste, para vocês poderem entender isso de uma forma muito mais natural, de uma forma que os fins justificam os meios. Então, ok. Pensa comigo que vocês têm uma simples tarefa. A gente tem que mudar a cor de um quadrado no clique de um botão. Alguém aí é gestor de projeto, porque eu vou ofender todos os gestores de projeto aqui agora, tá? Assumindo que você já passou por todo o trabalho de ter uma definição concreta e objetiva do que precisa ser feito do seu gestor de projeto, que é mudar a cor do quadrado no clique do botão, a gente agora começa a pensar, tá, como que a gente vai fazer isso? Né? Se a gente vai fazer isso de uma forma totalmente nativa, a gente tem alguns passos que a gente precisa tomar. A gente precisa criar a função que vai ser executada, a gente precisa obter uma referência do quadrado que a gente quer mudar, a gente tem que escrever a lógica da mudança da cor do quadrado, isso pode ser feito de N formas diferentes. A gente pode obter uma referência, a gente precisa obter uma referência do botão que a gente vai clicar, associar a execução dessa função que muda a cor do quadrado com o clique do botão, e a gente ainda precisa se preocupar com em qual momento que esse clique vai ser associado, porque você não pode fazer isso tipo quando a sua aplicação começa, isso pode quebrar. Então você tem que se preocupar com tudo isso, né? Vocês podem concordar comigo até que é um trabalho bem chato, na verdade, né? Especialmente considerando que você tem que fazer isso para todos os botões de todas as páginas do seu site. Então é bastante coisa. Especialmente considerando também que tem algumas coisas aqui que eu, como programador, quando estou escrevendo para um navegador, acho que eu não precisaria me preocupar, né? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu acho que eu não preciso me preocupar com obter a referência das coisas que eu quero mudar. Eu quero ser capaz de simplesmente dizer, meu, isso aqui, preciso desses dois. Essa associação dessa função, eu quero um jeito bem, assim, fácil de poder dizer, ó, fez isso aqui, faz isso aqui. Eu não preciso falar, tipo, pega esse elemento global, depois você pega esse método, aí você passa a referência, aí você passa outra referência, aí você garante que está executando. Não. Eu quero poder pegar as duas coisas, falar o que acontece e acabar o meu trabalho. Especialmente na parte do timing. Se a gente pegar todos esses passos, que em tese eu não precisaria me preocupar, e a gente tirar eles da nossa lógica, tudo que a gente precisa para fazer para cada botão é a lógica da mudança de cor e a associação da função no clique do botão. Parece razoável. Não sei se eu conseguiria fazer isso umas 5.000 vezes para a página inteira, mas ainda assim, é bem menos trabalho do que antes. Essa diferença entre o antes e o depois é a diferença fundamental entre código imperativo e código declarativo. Talvez vocês vão ouvir falar sobre essas diferenças na matéria de paradigmas de linguagem de programação, caso vocês vejam com esse nome. Código imperativo, o programador ele define cada passo que vai ser executado dentro do processo da tarefa até a tarefa ser concluída. E normalmente é a forma que a gente aprende primeiro a programar. Né? Então vocês vão lá virar e falar assim, professora, para você fazer um sanduíche, você precisa primeiro segurar o pote de manteiga, depois segurar a borda da tampa do pote de manteiga, depois exercer uma força para abrir a tampa do pote da manteiga, depois soltar a tampa para pegar a faca, que todo mundo sempre esquece. Você não precisa se preocupar com todos esses passos. No código declarativo, você simplesmente fala qual que é o seu objetivo final. Você dá instruções em alto nível do que você quer que aconteça, e o sistema por baixo fala, deixa comigo. Dá para o pai que eu resolvo. Ok, então isso é tudo muito bom. Onde que framework entra tudo nisso? Esse é o objetivo da framework. Você tornar código imperativo mais declarativo. Então, legal, essa é a nossa tarefa. Acabei de dar um exemplo aqui de uma boa tarefa. Imagino que tenha feito sentido para todos vocês. Então, agora acho que a gente está pronto para falar do que é uma framework, do que ela é composta. Tá, eu coloquei aqui alguns ícones de algumas das frameworks que eu uso. Elas estão ordenadas de cima para baixo na ordem da melhor para pior. Essa é uma opinião objetiva e eu estou certo sempre. Toda framework normalmente consiste de alguns componentes simples, né? Normalmente, reutilização de código é um ponto bem importante para se levar em consideração. Frameworks oferecem isso na forma de componentes, né? Componentização. Também normalmente vai te oferecer uma abstração para algumas interações comuns, né? Então,
o usuário vai clicar em várias coisas, vai digitar várias coisas. Faz sentido a gente poder interagir com essas coisas de uma forma fácil, né? Normalmente isso é feito em forma de binds. Roteamento de páginas, isso é um pouco diferente aí. A gente vai falar um pouquinho disso aí quando a gente for falar de SPAs, aplicações de página única. Interessante. Mas, Carlos, é uma aplicação, né? Aplicações têm valores que mudam, né, para os lados e tudo mais. Então, sim, acho que faz sentido a gente ter um sistema que ajuda a gente a gerenciar valores, ajuda a gente a mudar esses valores em vários lugares diferentes e poder gerenciar todas essas mudanças de uma forma que a nossa aplicação não quebre no meio do nada. Não temos garantias, entretanto, tá? Ainda é JavaScript. É uma linguagem muito legal, mas a gente não pode fazer garantias. Então, ok, vamos falar de cada um desses aspectos. Componentes, né? Te ajudam a ter fácil reutilização de código, né? De repente, você precisa, por exemplo, fazer o mesmo campo umas 300 mil vezes, tá? E você, ao invés de reescrever esse mesmo código 300 mil vezes, você faz esse código em um lugar e só faz referências a ele. Maravilha. Isso te ajuda a se organizar também. De repente, você não precisa reutilizar todos os seus códigos. Às vezes, só de você olhar para um dashboard e falar, cara, isso é muita coisa. E só de você quebrar isso em, tipo, várias partezinhas, já te ajuda a se organizar mais. O que melhora a manutenibilidade. Maravilha. E tudo isso também te ajuda a ter pedaços melhores compreendidos. Então, você também consegue pegar tudo isso e entender cada parte muito melhor. Ok. Então, assumindo que você entenda como criar novos componentes e tudo mais, a gente pode passar para o próximo passo. Dados e reatividade. 60% do teu tempo vai girar em torno disso, né? Então, pensa o seguinte, eu tenho um nome de usuário. Eu quero exibir esse nome de usuário na tela. Como que eu faço isso? Com reatividade, injeção de valores, né? As ferramentas modernas normalmente oferecem algum tipo de sistema de reatividade que te permite injetar valores em lugares da página e esses valores atualizam em tempo real, conforme os dados da sua aplicação mudam. E isso pode acontecer de diversas formas diferentes. Como esses valores injetados eles podem ser resultado de algumas funções ou até mesmo chamadas, a gente pode escrever um código uma vez e mandar ele para o mundo inteiro e usar alguma biblioteca externa que pergunta onde que você está no mundo e ele vai traduzir o site inteiro para você automaticamente. Então, se alguém algum dia teve a dúvida de tipo, pô, mas esse site tem tipo 300 mil linguagens. Não, nem todo mundo teve que escrever, tipo, reescrever o site do zero, assim. A gente tem ferramentas para isso. Esse I18N e L10N são dois termos que talvez vocês vão ver escritos por aí. Eles não são padrões técnicos, são só abreviações. I18N significa Internationalization, é a contração dessa palavra, que é o ato de você mudar de país para país e adaptar a linguagem e o display do seu site de acordo com isso. E L10N significa Localization, que é onde você muda algumas especificidades dentro de, por exemplo, espanhol. Você tem espanhol para o Chile, para o Peru, para a Colômbia, para a Espanha, para a Argentina. Tem várias variações dentro disso. Essas variações dentro de uma mesma linguagem é localização. Então, você pode fazer tudo isso. Então, a gente tem esse sistema que faz alterações para você em tempo real. Então, legal. A gente falou também agora de SPAs. SPAs é um conceito bem interessante. SPAs são uma tendência bem moderna, na verdade, né? Se vocês utilizaram a internet há um tempo atrás, vocês já devem perceber que, tipo, antigamente você tinha a página recarregando muito mais vezes, porque você mudava de fato muitas vezes de página, né? A tendência que a gente tem hoje em dia é não provocar mudanças de página. Então, o usuário ele sempre vai ficar na mesma página. Só que, tá, ele estando na mesma página, como que a gente muda o que ele está vendo? SPAs, né? Uma SPA, normalmente, vai te dar uma ferramenta principal, que é um sistema de roteamento. Quando você entra, por exemplo, YouTube/channel/nome do canal, você está acessando uma rota. Você está acessando a rota channel com a propriedade do nome do canal. Isso é passado para dentro da aplicação do YouTube, e o YouTube, ao invés de carregar uma página que foi de fato escrita e talhada na pedra, ele busca informações sobre aquele canal
e popula a sua tela com essas informações, sem você precisar recarregar a sua tela. Isso é a experiência de uma aplicação de página única. Você tem vários templates que você cria, popula esses templates com informação e muda essa informação de acordo com a rota que você está acessando no site. Experiência de página única. Maravilha. Então aqui eu acho que eu cobri todos os pontos que compõem essencialmente uma framework. Novamente, essa é uma palestra muito expositiva, tá? Eu não espero que vocês saiam dessa palestra também sabendo, pô, cara, o Carlos ele falou lá do bagulho de 1995 que o Brandon Nike, sei lá, era meio louco e estava implementando Lisp no navegador. Não, é uma palestra positiva. Então, sintam-se à vontade, não sintam pressão de tentar decorar tudo que eu estou falando sobre isso aqui. Eu vou deixar alguns recursos, inclusive em formas de links, para vocês poderem ler mais sobre cada assunto depois também. Então, bibliotecas e o NPM é uma outra parte muito importante do nosso ecossistema hoje em dia, né? Além das frameworks, a gente bem comumente costuma utilizar pacotes ou bibliotecas externas durante o desenvolvimento. Então, assim como o Gradle no Java, o pip no Python e o Gems no Ruby, o JavaScript ele também tem o seu gerenciador de pacotes, que é o NPM. E a principal funcionalidade do NPM, Node Package Manager, é instalar, remover, gerenciar pacotes de um projeto gerenciado por ele. Esses pacotes, eles são armazenados dentro do repositório do NPM, que hoje em dia consta com, eu verifiquei da última vez, anteontem, estava com tipo quase 2 milhões de pacotes, são 1.800.000 pacotes. Cada pacote é um repositório no GitHub, ou no GitLab, ou qualquer outro repositório Git, que tem a funcionalidade que é oferecida para você poder baixar, né? Então, ok. Esses pacotes, eles variam muito entre os seus propósitos. Você tem desde coisas simples que te dizem se o que você está passando é um número ou não. Eu não estou zoando, existe isso. Tem bibliotecas que te dizem se o número é par ou não. Eu não estou zoando, isso realmente existe. Até algumas bibliotecas bem grandes, como frameworks inteiras, que eu acabei de comentar. E às vezes até mesmo programas que rodam na linha de comando, no terminal. Ferramentas poderosíssimas, inclusive. E até mesmo frameworks para construção de programas de linha de comando. Então, se você, sim, você, meu caro estudante, tem algum trabalho que você precisa resolver no seu serviço, antes de você parar e pensar em trabalhar, pensa, e se eu só pegar um pacote do NPM? Mentira, não façam isso, gente, por favor. Por favor, programa. Então, legal. Outra coisa muito interessante sobre o NPM é que o NPM é uma plataforma aberta. Então, qualquer um que cria uma conta lá pode contribuir com o repositório e com os seus programas que você decidir escrever e tudo mais. Eu mesmo estou trabalhando em alguns projetos pessoais meus que eu pretendo no futuro poder publicar no GitHub. Entre elas, um substituto do WordPress. Enfim, então a gente falou bastante sobre as coisas que rodam no navegador, né? Ok. E no server-side, tá bom? A gente falou sobre NPM, né? Mas o que é o Node do NPM? Em 2009, voltando agora um pouco no tempo, um ano depois do lançamento da V8 da Google, um cara muito zica, chamado Ryan Dahl, apresentou numa conferência o Node.js como uma alternativa para o Apache HTTP Server. Quem for velho de guerra aí, do web, vai lembrar do Apache. Servicinho lá que a gente usa para poder servir arquivos estáticos sobre HTTP, sites no geral, assim. O Node é um runtime de JavaScript independente, baseado no motor V8 do Chrome. Ele roda em servidores e nas suas máquinas, e ele permite que você crie servidores de alta performance sem você precisar utilizar threading manual, né? Isso tudo é gerenciado por meio de uma estrutura de controle de chamadas assíncronas não bloqueantes disruptivas de mindset, chamada Event Loop, que despacha algumas chamadas. Então, sim, figurativamente e literalmente o Node.js trabalha na base do despacho. Chamadas assíncronas para outros threads que rodam no plano de fundo do sistema operacional. Todo mundo aí sabe o que é uma thread? Pergunta rápida, assim, se vocês quiserem. Beleza, então, uma thread, processo que roda no sistema operacional. Legal. Então, tudo isso serve para você poder rodar código JavaScript sem você precisar de um navegador.
Então, se você precisa atender uma chamada, se você precisa mexer com um sistema de arquivos, buscar informação dentro de um banco de dados, tudo isso você pode fazer com o Node.js, né? Eu, na verdade, trouxe aqui uma foto do Ryan Dahl, o criador do Node.js, e eu também trouxe um trechinho do discurso que ele fez durante a criação do Node.js, que foi: Apache é péssimo. Foi o que basicamente ele constatou. Apache virou para ele e falou: faz melhor. Ele foi lá e simplesmente fez. Tem uma outra parte de JavaScript que roda no server-side, chamada Deno. É uma outra coisa também bem legal. Foi criado pelo mesmo cara, olha que legal. O Ryan Dahl também viu que tinha alguns problemas com o Node.js, particularmente porque o Node.js ele apareceu meio naquele estado que ainda era meio antigo do JavaScript. Lembra do ECMAScript 5 lá atrás? Então, Node.js ele foi criado na época do ECMAScript 5, que, se vocês lembrarem aqui, faz bastante sentido, que teve bastante evolução desde então. Então, ele reconheceu essas falhas, criou o Deno, que é uma outra runtime totalmente desassociada, bem legal também, deem uma lida sobre. Ok, falamos sobre tudo isso, então agora a gente vai falar sobre TypeScript, que é o último ponto de tecnologias do presente que a gente vive hoje, assim. E, tá, o que é TypeScript, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso em algum momento. JavaScript, que é a base de tudo que a gente falou até agora, essencialmente, é uma linguagem dinâmica e fracamente tipada. O problema é que isso dá abertura para possíveis problemas que podem ser evitados com o sistema estático de tipagem, né? Que é isso que o TypeScript oferece, tipagem estática no código com tipos explicitamente definidos. Como eu falei para vocês, eu sou um pouco obcecado sobre linguagem de programação. Se eu fosse parar aqui e falar sobre vocês, sobre o que é uma linguagem fracamente tipada, fortemente tipada, estática, dinâmica, tipagem de pato, sim, esse termo existe, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, basta dizer, quem aí já codou em Java, C, C++, C Sharp, sabe do que eu estou falando? Você tem que falar qual que é o tipo da variável que você está declarando. No JavaScript, não. Você simplesmente fala, isso existe, esse é o valor, lide com isso. E isso dá problema às vezes. Porque, de repente, você tem a sua função que está esperando receber um CPF em forma de string, e aí o seu código ele dá pau. E aí, quando você vai estar vendo no debugger por que está quebrando, você olha, ok, por que a minha função que recebe um CPF está recebendo valor falso? TypeScript te ajuda a prevenir esse tipo de problema. Então, você define as variáveis das coisas. Isso evita bastante problemas. E também existem algumas propostas, na verdade, no futuro, para incluir isso como uma parte oficial da linguagem do JavaScript, que é bem legal. É bem utilizado na indústria. Muita gente considera hoje em dia ele basicamente o estado da arte de programação web. Eu discordo, porque eu acho que a maior parte das pessoas só usa isso aqui para ter um bom IntelliSense no VS Code. Ele foi criado pela Microsoft, por acaso, tá? Então a Microsoft, no final do dia, acabou virando os mocinhos. Então, ok. E essa imagem que eu coloquei aí também, ela reflete muito dos problemas que o jeito que a gente acaba resolvendo os problemas do TypeScript. Você pode definir os tipos das coisas. Sim, você pode. É o motivo pelo qual o TypeScript existe. Ou você pode jogar o TypeScript pela janela, falando, tipo, essa variável ela pode ter o tipo que for. E, essencialmente, você está dando uma voadora no joelho da linguagem. Tipo, por quê, cara? Mas, ok. Então, isso existe. TypeScript. Legal. Faz meia hora que eu tô falando, cara. Como que vocês não dormiram? Vocês são guerreiros. Então, vamos falar do futuro. Legal. Falando do presente até agora. E o ecossistema que a gente tem hoje em dia é um ecossistema bem completo, né? É amplamente usado, não carece de variedade no tipo de problema que você vai encarar no seu dia a dia, mas a gente sabe que JavaScript é uma linguagem viva, né? Baseada num padrão em constante evolução, tem toda a galera lá do ECMAScript, e sendo assim, quais vislumbres nós temos sobre o futuro que a gente pode ter para a linguagem, né? ECMAScript. Eu falei de ES, ECMAScript isso, ECMAScript aquilo, Comitê Técnico 39 e tudo mais. Ok, o que o ECMAScript tem para falar para a gente? Junto com o lançamento do ES6, lá em 2015, 2016,
a ECMA International, ela mudou o jeito que eles usaram para criar novas edições do padrão. Tecnicamente falando, o pior tipo de falar, o ECMAScript 6, na verdade, é o ECMAScript 2016. Porque com o lançamento dele, o Comitê Técnico 39, o TC39, que é basicamente os Illuminatis do JavaScript, é um grupo muito selecto de programadores, acadêmicos, implementadores, que são os caras que falam, isso é JavaScript. Eles que batem o martelo no que entra no padrão. Esses caras, eles mudaram o jeito que eles lançam versões novas da especificação. Então, todo ano a gente tem uma versão nova do JavaScript. Então, todo ano vocês têm um motivo novo para poder aumento aí para os seus chefes. Pô, tá vendo, né? Tá mudando a linguagem, a gente tem que estudar, se aprimorar com o mercado e tal. Então, não só a gente passou a anualmente ter novas funcionalidades na linguagem, mas a especificação ela também passou a ser totalmente aberta. Então, propostas de extensão, assim, por meio de um processo de inscrição lá, são conduzidos de forma aberta no GitHub. Tipo, você pode, hoje em dia, chegar lá, github.com/tc39/ECMAScript 262, ECMA 262/proposals, e você vai ter tudo que a galera está querendo enfiar dentro do JavaScript, o que é aterrorizante. Algumas das funcionalidades que estão no estágio 3 de aprovação, que é o último estágio antes de alguma coisa de fato entrar, incluem módulos JSON, que lembra aquilo lá que eu falei de importar código de outros lugares? Hoje em dia você não pode fazer isso com o arquivo JSON, que é uma forma de representar informação, do jeito que o JavaScript entende sem precisar fazer muita tradução. Eles pretendem colocar isso como parte da linguagem. Você pode importar arquivos JSON também. O objeto temporal, que é uma nova forma de lidar com datas, que eu vi uma galera que tinha levantado a mão um tempo atrás de quem já codava em web, sabe que lidar com datas é horrível. Você tem que lidar com o jeito que cada calendário conta o tempo, fuso horário, tempo Unix, leap seconds, é um inferno. E aí, uma alma bondosa decidiu falar, eu não estou mais afim de sofrer, e criou o objeto temporal, que é uma nova definição de como lidar com datas e tempo dentro do JavaScript. É muito legal. No meu GitHub tem uma demo do objeto funcionando, é bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada, tem um link no final. Decoradores de classe, que tornam JavaScript só que sem o script, porque se você já trabalhou com Java dentro de uma empresa, você sabe que o caractere que você mais escreve é arroba, especialmente se você está utilizando Spring Boot. Arroba decorator, arroba bin, arroba autowired, arroba isso, arroba aquilo. Então, decorators servem para isso. E agrupamentos de item num array, que serve para satisfazer o meu pequeno coração jovem de programador de linguagens funcionais, que eu acho que são sensacionais. Então, tudo isso está incluso dentro do ECMAScript anual. Legal. O que mais? Server-side rendering. Muito legal. Que demais. Então, desde o surgimento da linguagem, a performance ela sempre foi um ponto importantíssimo. Com avanços bem significativos e cada vez mais refinados em motores como o V8 da Google, o SpiderMonkey, que é o motor da Mozilla, né, do Firefox, a linguagem chegou num ponto muito otimizado hoje em dia, tipo, de verdade. Se você acha que JavaScript é lento, você é negacionista. Só que, com o passar dos anos, as pessoas elas viram, pô, a linguagem aguenta mais, vamos fazer mais. E aí, conforme mais eles iam fazendo, ia atrasando a linguagem de novo. Então, a linguagem foi ficando mais devagar de novo. É o ciclo da vida. Então, ok. E não só isso, mas a gente passou a medir performance de formas diferentes, né? Então, hoje em dia, você pode pensar que num jogo, por exemplo, você mede performance em FPS, ping para o servidor e tempo de frame, que é uma coisa que ninguém para pensar. Se você vai medir performance num site, não tem como você medir o FPS da Wikipedia. Mas nós desenvolvemos novas formas de estar insatisfeito com o que nós produzimos. Nós criamos as métricas de Core Web Vitals, que é uma forma nova de medir a performance do seu site que leva em consideração como o usuário se sente. Olha que coisa poética, né? Em termos mais práticos, se você já tentou entrar num site e fechar o banner daquele maldito jogo dos bichinhos que fica correndo com as flechas, que nunca é o jogo da propaganda, se você já tentou fechar essa propaganda
e o banner mudou de lugar, e de repente você clicou no botão e você baixou 15 cavalos de Troia em uma aba do Google Play Store, essa mudança de posição do botão de fechar é medida. E ela é medida por uma métrica chamada Cumulative Layout Shift, ou CLS, que mede o quanto que uma página muda de formato até ela estabilizar. Muito interessante. É uma métrica muito associada com raiva nos usuários também. A gente tem formas de poder reduzir essas métricas e dar bons números para os usuários, né? Atualmente, uma das técnicas que a gente mais utiliza para poder fazer isso é a renderização server-side, ou SSR. Com SSR, você escreve os seus sites como a gente fazia há 15 anos atrás. Quem é nostálgico adora SSR. Porque você coda igualzinho a gente codava na época do PHP, do WordPress, do Ruby, aquela coisa maravilhosa. Então, você projeta páginas que são geradas no servidor, servidas pelo servidor, acho que faz sentido, e o navegador ele lê uma página finalizada lá. Ele só injeta um pouquinho de JavaScript depois para fazer o botão pular, porque a gente não pode fazer o botão deixar de pular. Então, legal, isso é bem interessante. Evita que as coisas mudem de lugar, porque se você sabe onde tudo vai ficar, você consegue manter tudo no seu devido lugar na hora que você vai apresentar para o usuário. E aí você consegue fechar o banner da propaganda. Tem algumas outras formas de fazer server-side rendering, que também são muito comuns hoje em dia. Entre elas, geração estática de sites. A TV tá pra cá, né? Ou tá pra cá? A TV tá pra cá, né? Ok. Estática. Tipo, cara, você tá ficando louco, mano. A gente tá há literalmente 1 hora falando que faz 27 anos que a gente tá tentando deixar a web dinâmica de um jeito decente, e você vem me falar agora que é nova tendência deixar o site estático? Cara, o que você fumou antes de você vir nessa apresentação? É o seguinte, né? Dinamismo, querendo ou não, custa performance. E por mais que a gente consiga fazer coisas dinâmicas hoje em dia muito bem, elas ainda são mais lentas do que se você só tiver uma página que não é dinâmica. E parando para pensar, né, correndo o risco de ter um martelo e só enxergar pregos, nem toda página precisa de dinamismo, né? Você já entrou na Wikipédia e você espera que, tipo, o título da Wikipédia vem da direita e o negócio aparece assim de baixo para cima e de repente começa a tocar o hino do Brasil assim no fundo da página e do nada. Não. Você quer entrar, ver uma página estática e pegar a informação que você precisa. Geração estática de sites é ótima para isso, né? É uma forma onde você escreve o seu site, o servidor deixa tudo renderizado, pronto, e quando chega um usuário e pede, o servidor só te dá um HTML e um CSS. Se vira. Suas coisas aí, não quero saber o que você vai fazer com isso aí, não. Então, legal, isso existe. Existem casos de uso, tipo Wikipedia. Muitos sites de documentação usam esse tipo de aproximação. E aí a gente tem, obviamente, tem que ter a mistura dos dois. Então, a gente tem regeneração incremental estática. Legal, o que é isso? O SSR monta sites usando informação dinâmica. Quando você pede para o servidor, ele te dá uma página nova. A SSG te dá páginas estáticas, muito boas, muito rápidas, propósito único, legal, tem benefícios dos dois lados. ISR te dá o melhor dos dois mundos, de uma certa forma. Você pega um conjunto de páginas que você quer que sejam servidas na hora, por exemplo, uma página de about, perguntas frequentes, contato e tudo mais. Você gera essas páginas de antemão e deixa elas prontas para dar para o usuário caso ele queira. Outras páginas você gera na hora, caso você precise. E gerou a página, guarda ela em cache. E aí a próxima pessoa que vier pedir aquela mesma página que foi gerada dinamicamente, agora tem uma página estaticamente servida, de uma forma muito mais rápida também. Isso é muito legal. Também tem formas como você pode configurar esses geradores para eles gerarem essas páginas estáticas novamente depois de um tempo, para garantir que você sempre tem uma cópia atualizada daquilo lá. Muito interessante. Então a gente tem 3 alternativas para fazer o mesmo trabalho e um horizonte inteiro de novas possibilidades de se dar tiros no pé novamente. Então, tudo isso muito legal. Ok. O que a gente tem para a próxima, tá bom? Web3 e DEPs. Nós temos entusiasta de criptomoedas, Web3, por aí na sala. Tem alguém que se candidata a levantar a mão? Gosta de cripto?
A gente tem um cara que gosta de cripto lá no fundo, legal. Cara, vou ser sincero contigo, eu não gosto de cripto. Eu não tenho problema com você, você parece ser um cara super gente fina, mas cripto eu não sou muito fã. Porém, né, como diz o ditado, numa corrida do ouro, venda pá. Legal, faz bastante sentido. Por mais que eu não seja muito fã de cripto, eu quero que vocês se beneficiem de novas tendências. Então, vamos falar de Web3. Recentemente surgiu esse movimento que fala sobre a Web 3.0, que é essencialmente uma nova versão da internet, baseada em tecnologias e conceitos de blockchain, como criptomoedas, descentralização e tudo mais. Não entrando nos aspectos socioeconômicos do assunto, vamos falar da parte tecnológica que isso traz para a gente. Montando em cima desse conceito de Web3, há o conceito dos dApps, os apps distribuídos. Os apps são aplicações que rodam de forma totalmente autônoma numa blockchain por meio do conceito de contratos inteligentes, os smart contracts, né? E esses smart contracts, eles não são de nenhuma propriedade individual, como quem já mexe com cripto deve saber. Ninguém é dono de nada. Você tem posse sobre uma pequena parcela da blockchain e você tem como provar que você fez trabalho para fazer parte daquela parte. Então, ok. Essa posse do dApp é dada de uma forma distribuída, de acordo com o algoritmo que você escrever dentro do contrato. O contrato é, ao mesmo tempo, uma forma de concessão de propriedade na blockchain e código. É um algoritmo que você escreve. E, como eu tinha dito, né, por mais que eu não goste, eu quero falar para vocês, deem uma olhada numa linguagem de programação chamada Solidity. Eu vou deixar esse nome depois nas referências também. É uma linguagem de alto nível inspirada por C++, Python e JavaScript, que você usa para implementar contratos inteligentes na blockchain Ethereum, que é ok, é legal até. Tem também uma outra tecnologia chamada GAN, que é o GAN-DB. É um banco de dados distribuído que permite que você armazene as suas informações onde todo mundo pode ver. Brincadeira, tá? Você pode armazenar suas informações dentro da blockchain do Ethereum também com o GAN. É bem interessante. Então, tem tudo isso. Por último, mas de forma alguma menos importante, nós temos esse cara aqui. Esse cara é legal. Esse cara é legal aqui. Alguém já ouviu falar de WebAssembly? WebAssembly é bem legal. O que é o WebAssembly? Se de um lado da performance do JavaScript a gente tem aplicações e runtimes super velozes, como por exemplo AngularJS rodando no Internet Explorer, você tem do outro lado extremo do espectro, você tem coisas muito, muito, muito rápidas, como o WebAssembly, que é um formato de instruções binárias para uma máquina virtual baseada em pilha. O que é isso? O conjunto de instruções x86 faz parte dos processadores da Intel e te permite que você escreva de um jeito que você consegue entender e que o teu processador consegue entender. WebAssembly é essencialmente isso, só que para web. Ok, parece simples bastante. Em termos leigos, o WebAssembly oferece uma plataforma para onde você pode compilar a sua aplicação de alta performance, escrita em C, C++, Rust ou qualquer outra coisa que compila para WebAssembly, como um executável nativo, né? Algumas aplicações que a gente tem hoje em dia que são estupidamente pesadas e rodam muito, muito rápido, dentro do Google Chrome, por exemplo, tem o Figma. Quem mexe com design já deve ter ouvido falar dessa ferramenta, é uma ferramenta de design de interfaces, é a que está aqui na esquerda. Você tem uma interface em volta dela, que é feita em React, e o meio, o miolo, da onde você faz a manipulação pesada das coisas, é feito em WebAssembly. Usa código escrito em C. Você tem o AutoCAD também, que é possivelmente um dos programas mais pesados que a mente humana foi capaz de conceber, e ele roda dentro do seu navegador com WebAssembly. Mais do que isso, a gente tem jogos escritos em C# na Unity, escritos em C++ na Unreal Engine 4, a partir da versão 4.18, que você pode compilar e gerar um executável que você roda dentro do navegador. Você tem WebGL, cara. Se você até agora, nessa apresentação, não gostou de JavaScript de alguma forma e só quer que eu cala a boca, eu digo para você, você ainda pode escrever em C, você ainda pode escrever em Rust, compilar o seu código e jogar ele para dentro do navegador.
você tem WebGL, tem nada que te impeça. Mas com tudo isso considerado, eu, Carlos, particularmente acredito que JavaScript seja uma linguagem fantástica. Eu, pessoalmente, passei muitos anos odiando a linguagem, batendo de frente com ela, falei, JavaScript é péssimo e tal. Aí um dia eu parei, pensei comigo mesmo, eu falei, cara, mas eu nunca mexi com isso. Então eu mergulhei de cabeça. Comecei a fazer meus trabalhos da faculdade com JavaScript, estudar por fora, meus trabalhos pessoais, procurei um emprego em JavaScript. Foi quando eu comecei em desenvolvimento web. E hoje em dia é a minha linguagem favorita. Tudo que eu faço em JavaScript, porque é uma linguagem boa, querendo ou não, é uma linguagem boa. Quem te fala que não é uma linguagem boa, provavelmente está falando do ECMAScript 5. E como vocês acabaram de ver, do ECMAScript 6 para frente a gente tem muita coisa nova. Eu não sei vocês. Eu não sei se eu vou estar aqui para sempre para poder ver a evolução da linguagem, porque as linguagens elas duram muito mais tempo do que a gente. Nossas ideias são a prova de balas. Mas eu espero que assim, vocês, assim como eu, também tenham gostado muito de conhecer essa linguagem. Muito obrigado. Tem bastante tempo ainda. Nenhuma, gente, poxa. Todos estão assim, está. Cara, agradeço enormemente as suas palavras. Tá? Você é muito emotivo. Me foge a palavra agora. Eloquente. Oi? Eloquente. Exatamente. Tá? Então, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Realmente, você não quer que ninguém... Sim, uma pergunta. Não consegui ouvir direito. A pergunta é, React, como você vê ele no futuro? Vai modernizar, vai melhorar, vai deixar de existir? Qual a sua opinião? Ótima pergunta, muito boa essa pergunta. Eu incluí aqui na apresentação uma pesquisa que é feita meio que anualmente, assim, que se chama O Estado do JavaScript, The State of JavaScript. É uma pesquisa informal que fala sobre a opinião popular de diferentes tecnologias das webs, entre elas diferentes frameworks e tudo mais. Eu, particularmente, não sou muito fã de React e acredito que, essencialmente, qualquer outra framework que você for pegar... Na verdade, tem gente que nem considera React uma framework, pra você ver. Qualquer outra framework que você for pegar, tem as ferramentas que o React tem implementadas de uma forma muito mais ergonômica e muito melhor. Eu acho que o JavaScript tem tudo para melhorar no futuro, só que eu não acredito que o design fundamental dela vá mudar. Então, se você tem alguns problemas com a forma como React faz as coisas, eu acho que isso provavelmente não vai mudar. Porém, tem alternativas muito boas. Vue 3.0, Vue.js 3.0, não sei se você já usou, a versão 3 dele agora tem várias formas de fazer as coisas muito parecidas com o React, inclusive com suporte a JSX. Então, se você quiser uma outra framework muito mais completa e robusta, que tenha formas de fazer as coisas parecidas com o React, talvez teste o Vue 3.0. Além disso, também, só para não ficar só como pela minha palavra, eu fui numa convenção que teve nos dias 13 e 14 de abril agora, convidado pela CCT, inclusive, foi o Vetex Day. É um negócio gigante, assim, eles alugam, tipo, o São Paulo Expo inteiro para fazer um negócio. Lewis Hamilton foi fazer a palestra de abertura lá. E uma das palestras, eles chamaram o cara do Builder.io para falar lá, que é uma ferramenta de renderização de sites, né? Ele falou sobre várias coisas sobre o React, eu puxei ele de canto, né? O Steve Powell, o nome dele. Eu perguntei assim, hey man, what's up? Like, you talked about React, né? Você falou de React e tudo isso, mas o que você acha de React? E ele também acha que React tem muita coisa para melhorar. Então, assim, é isso que eu tenho para dizer para você. Tem bastante gente que concorda comigo com você também. Ok. Sim, fica.
A pergunta é, sendo o JavaScript uma linguagem que está em constante evolução, a pergunta em que momento códigos antigos deixam de funcionar? Muito legal essa pergunta. Esse conceito do código antigo deixar de funcionar, ou código antigo no geral, é o conceito que a gente chama no business de código legado, né? Quem já trabalha com programação já deve ter ouvido falar disso, e já deve ter mexido com muito código legado. O momento que JavaScript antigo quebra é a partir do momento que a gente faz uma breaking change, que a gente fala. Existe um esquema de versionamento, então, forma de você dar uma versão para o seu programa, chamado versionamento semântico, que é composto de 3 números, uma versão major, uma versão maior, uma versão minor, uma versão relativamente menor, e uma versão de patch, que serve só para bug fix. Toda vez que você tem uma mudança de API, que a gente fala, é uma mudança que não é compatível. Tem a palavra retroativa, uma mudança que não é retroativamente compatível, você quebra código. Porque aquele código ele vai estar esperando ter uma funcionalidade que, de repente, o navegador que vai estar executando não oferece. Hoje em dia, o JavaScript ele não tem muito desse problema, porque todas as mudanças que o pessoal vai propondo para dentro do ECMAScript normalmente são backwards compatible. Elas conseguem funcionar com versões mais antigas também. E há uma resistência muito forte da Google, da Microsoft, da Mozilla, para remover funcionalidades antigas, justamente para poder preservar código legado e poder preservar a funcionalidade de código legado. Não quer dizer que tudo funciona. Flash, por exemplo, deixou de ter suporte há um tempinho atrás, aí, 2019, se eu não me engano. Então, sim, pode acontecer, mas pelo que eu tenho visto, assim, não é uma tendência muito grande. Você pode escrever código hoje em dia e ter bastante certeza de que você ainda vai conseguir funcionar daqui, tipo, uns 10 anos, talvez. Não sei. Não trabalho no TC39, tá? Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Então, Carlos, muito obrigado. E o material que você falou que vai deixar disponível, como você passa depois para a Cristina? Sim, eu vou conversar com a Cris também. Para quem está vendo ali embaixo do obrigado, a TV tá para cá, deixa eu perguntar isso aqui, eu não sei. Sim, aqui embaixo, na verdade. Ok, tá aqui. Então, a TV aqui, ela tem ali o linkzinho para o meu blog pessoal, peruibeloco.github.io. Eu vou deixar uma transcrição, praticamente, né? É o roteiro que eu admito, estou lendo um roteiro aqui embaixo da tela. Um roteiro que eu escrevi aqui para essa apresentação. Eu vou publicar ele como um post no meu blog. Então, não só vocês vão poder acessar por lá também, mas eu vou deixar todos os materiais de referência com links e tudo mais também para a Cris, para ela poder disponibilizar isso para vocês. Perfeito, perfeito. E desculpa, Peruíbe, alguma coisa com a cidade de Peruíbe? Não, tem uma outra origem. Eu não posso falar o nome do desenho, de onde apareceu esse nome, porque é inapropriado de uma certa forma, mas em relação a um personagem chamado Peruíbe, de uma série que eu assistia, que passava lá na MTV, naquela mesma época eu comecei a jogar alguns jogos e muita gente usava esse louco dentro do nome. Então, se vocês jogarem esse nome aí no Google, não joguem, vocês vão encontrar muita coisa minha. Tá bom. Ok, beleza. Então, gente, muito obrigado. Salve a palmas mais uma vez. Muito obrigado novamente pelo convite, gente. Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo também. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, cadê o mouse? Fui. Moçada, o seu nome tem passo, tá? O seu nome está aqui, simplesmente coloca uma rua. Se o seu nome não estiver, coloque o nome e o e-mail para mandar o certificado. Você já vai para o e-mail. Vou fazer isso por esquema.